Esse momento, gente, é um espaço escola, que nós chamamos assim, acho que desde os primeiros seminários, né? Que é um momento para a gente pensar o dispositivo da escola, né? Dentro do ensino de Lacan. E esse ano nós estamos pedindo aos conferencistas que façam uma fala aí para a gente pensar o tema da escola em um fórum em formação, que é o nosso contexto, né? Nesse momento. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Ivan. Tá. Uhum. Ok. Bom, aí muda, né, um pouco, não muito, né, em relação ao que a gente vinha falando antes. Mas o próprio Mal marcou, né, como tem também interligações nas duas questões, né. De novo, né, o que me passaram, né, era esse tema, né, a escola em um fórum em formação, né, que é um pouco o momento em que vocês estão agora, né. E eu também estou vindo, né, e acho que eu pensei um pouco por essa via, de uma experiência, né. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Aline, antes, qual é o tempo, na verdade, a temporalidade? Então, a Para me gente... organizar aqui. Acho que você pode fazer, nós vamos até às 5h30, né? Então, aí você se organiza no horário para dar tempo também da gente conversar um pouquinho, caso surjam questões e contribuições, né? Tá, Então, o horário limite que a gente fixou foi 5h30, tá. né? É que eu entendi, acho que uma coisa mais curta, assim, no máximo meia hora, mas ok, Isso mesmo, pode ser, e aí a gente vai dialogando no final. perfeito. Ah, tá bom. Porque, então eu venho, né, pensei em trazer isso para vocês, né, tô, na verdade, no fim, né, de uma experiência como coordenador das formações clínicas lá do Fórum São Paulo, né, que começou, né, são 2 anos a cada gestão, e começou então em 2019, e está acabando agora, né, já se elegeu a nova gestão aí dia 19, né, a Brenda estava, acho que o Léo também estava, né, na nossa assembleia ordinária, né, que teve aí a eleição da nova gestão, e enfim, né, e agora eu fui eleito delegado, né. Então, as duas funções, né, que eu acho que são curiosas, elas são funções que fazem esse lugar um tanto dobradiça, né, entre fórum e escola. Então, eu queria falar um pouco de um pouco dessa experiência, de algumas questões e talvez tratar, não sei se vai servir para vocês, talvez vocês já estejam trabalhando com isso, de algo que a gente vai acompanhando muito, dessa distinção entre fórum e escola, mas ao mesmo tempo isso que a gente toma como também quase um axioma, né? Uma medida de base ali, que é a ideia de que o fórum se dirige à escola. Não sei se vocês já trataram dessa ideia, que está dentro da concepção do funcionamento, né, do fórum. A gente está... O fórum, ele... É isso, né? A gente costuma dizer que a Silvana fala bastante disso, né? Que que ela não é diretora, né? Que ela está diretora, né? Eu também não sou coordenador das formações clínicas, eu estou, né, nas formações clínicas até o final deste ano, né? E o fórum, né? O Fórum São Paulo, ele tem essa característica, né? De ser um fórum um pouco... isso, tem alguma coisa que a gente ainda está tentando entender de lá, né? A Brenda também participou bastante disso, ela pode me ajudar, que acontece que é um fórum que cresce, né? Cresce bastante, né? Então, atualmente ele o número de pessoas, se for incluir, porque ele tem essa tripartição, né? Como está em geral nos fóruns, ou seja, a gente tem os participantes, a gente tem os membros de fórum, a gente tem os membros de escola. E provavelmente vocês também devem ter, né? Acho que isso é estatutário, né? Obedece aí ao Estatuto dos Fóruns, ligados à Internacional dos Fóruns, essa também tripartição. E ao mesmo tempo essa divisão entre fórum e escola. E a gente tem aí um número bem elevado de participantes,
né, bem grande atualmente, né? Esse ano a gente passou de 400 pessoas participando lá do fórum, mas vinha comum nesses últimos anos ter em torno de 300 pessoas, né? O que diz também a respeito, claro, do lugar onde a gente está, né? A quantidade de gente que tem em São Paulo nesse aspecto, né? E a gente adota uma coisa, não sei se vocês pretendem fazer do mesmo modo, e a gente também estava discutindo isso, né? Cada fórum, de uma certa forma, vai seguir a sua particularidade regional, né? E a sua, então, criando modos específicos de cada fórum. A gente adotou uma coisa faz bastante tempo, isso aí já no começo do fórum, assim, acho que 2002, né, de fazer entrevistas para os participantes, né? Então, todo mundo que a todo ano quer entrar para participar das formações clínicas, ele faz uma entrevista. Nesse aspecto, a Brenda também participou esse ano. Você chegou a fazer, né, as entrevistas, né, Brenda? Porque essas entrevistas elas são feitas por um grupo só, né? Assim, você tem lá algumas pessoas que estão em certas funções, que participam delas, né? Mas de fato é isso, né? Virou um núcleo grande, né? Então, em torno de 400 entrevistas, a gente faz as mesmas, mesmo que alguém esteja lá 10 anos, ela volta a participar dessas entrevistas, né? O que né, é dito de certo modo nessas entrevistas, né? De um lado, é isso, as pessoas que estão vindo pela primeira vez, né, vão escutar nessas entrevistas de um lado a gente vai ouvir, né, o que elas, por que elas estão procurando o fórum, né, o que elas estão fazendo nisso, né, por que o fórum, como é que está a formação delas, né. De um outro lado, a gente também quer, a gente fala que são entrevistas de esclarecimento, né, ou seja, elas não são entrevistas. A ideia é manter o fórum aberto mesmo, ou seja, a gente não seleciona quem entra para ser participante, né? Isso tem como função, a ideia é manter, né, de certo modo, uma heterogeneidade, né, radical, né? Então, ou seja, podem participar do fórum quem quiser participar, podem ser, né, em diferentes formações, diferentes posições, profissões, né, idades, né, as pessoas chegam em muitas posições diferentes e elas, é isso, não há nenhum critério que impeça elas de entrarem. Isso já vai dizendo respeito um pouco ao que a gente vai pensando em termos do que quer fazer fórum, né, e algo do diz respeito também um pouco à ideia de formações, ou seja, um lugar onde a fala pode circular. Mas marca também um pouco a separação que a gente faz entre fórum e escola, né? Por quê? Porque a ideia, o fórum, né, é esse lugar onde, como diz o próprio nome, onde se pode deixar, né, a fala circular e se produzir debate, né? Que debate? Um debate, evidentemente, que diga respeito ao discurso analítico, né? Ou seja, se debate as questões da psicanálise ali, mas não precisa ser psicanalista para participar desse debate, né? Qualquer um que tiver concernido com o discurso psicanalítico, mesmo em formações diferentes, ou mesmo que não queira clinicar, né, pode estar lá, né, e deve, e isso tem para a gente efeitos formativos interessantes, né, lidar com essa heterogeneia, né, nesse aspecto, um tanto radical, né. Por outro lado, a gente também tem essa escolha que fala são entrevistas de esclarecimento, né, principalmente para quem está chegando, e eu fiz muitas nesses últimos anos, né, de esclarecimento por quê? Porque o fórum ele tem um formato, né, um tanto diferente, do que a gente costuma dizer das escolas em geral, né, das escolas de psicanálise, né? Uma das questões, né, o que a gente insiste nisso, né, é que o fórum ele está pensado numa certa lógica de uma recusa de discursividades, né? Ou seja, que de um lado a gente recuse, né, o discurso do mestre, né, internamente, de um outro lado a gente também recusa o discurso universitário,
Por quê? Porque é entendido a partir da orientação lacaniana que que esses dois discursos são mais atrapalham exatamente do que ajudam a formação, né? Isso não quer dizer, claro, que eventualmente algo desse discurso possa acontecer por lá, né? Acontece, né? A gente tem, né, às vezes até são interessantes e podem contribuir para algo da formação do analista, em outros momentos não, mas tomá-los como base, né? Então, o que eu costumo dizer, né, para as pessoas que procuram o fórum, né, que é isso, a gente, desde o começo, abre mão dessa concepção universitária de formação para pensar as atividades, né, do fórum. Então, se você procura outras escolas de psicanálise, é muito comum que elas tenham esse sistema de emular, né, de refazer a formação de um modelo muito parecido com o modelo de uma formação acadêmica, né? Então, vocês podem jogar na internet, vocês vão achar isso com facilidade, né? Então, várias outras escolas vão seguindo esse esquema que produz uma certa lógica temporal, né? Que lógica temporal? Você tem ali um módulo, alguma coisa que é introdutória, né? Então você introduz ali e que vai passar por pressupostos básicos, e depois você tem um movimento de escalonado, né? Onde você vai avançando certas ou seja, você vai ganhando um acúmulo de conhecimento e vai mudando de certa forma de posição. Então, vocês passam por universidade, vocês sabem como que é. Então, olha, você tem módulo 1, módulo 2, vai ter que aprender tal coisa, pré-requisito, correquisito, né, chegando, né, num fim, né? Ou seja, então você tem uma temporalidade que remete a um final, né? Que é uma faculdade de psicologia, é onde a pessoa sai formada psicóloga, né? E supõe um certo fechamento. A pessoa está pronta, né? Isso é uma das coisas da qual a gente recusa, né, essa lógica. Primeiro, uma das principais razões, a partir da orientação lacaniana, dessa recusa, porque essa ideia do todo, do pronto, né, uma concepção de haveria um psicanalista pronto, né, um psicanalista que que está ali certificado e acabado e que pronto, agora ele pode atuar, o que é comum nessas outras escolas, né? É frequente, né? Então haveria essa temporalidade, né, com começo, meio e fim de uma formação, chegando a um final. E a gente sempre entendeu, né, isso faz parte também do próprio fórum, né, essa ideia de uma formação não toda, né, uma formação que não se encerra, que não acaba, que ela é continuada e que ela exige que se mantenha em formação. Isso produz Só que aí, um dos problemas disso é que isso produz um reviramento no tipo de atividade que a gente propõe, né? E causa uma distorção de temporalidade também incomum. Por quê? Porque aí as pessoas estão lá, procuram fórum, né, para fazer para começar a participar, fazer fórum. E elas muitas vezes esperam uma certa diretriz, né? Olha, onde eu começo? E a gente não sabe dizer, né? Ou seja, não tem começo, né? Mas as atividades estão, qual que é a primeira, qual que é a segunda? Não tem uma atividade que seja a primeira, a segunda a ser feita. Então, como eu escolhendo, né, que é o que a gente costuma dizer, né, a partir do seu desejo ou daquilo da qual você tenha que produz a questão, né, o que você quer estudar em psicanálise, né? A psicanálise é um continente, né? O que te interessa? Então é interessante, você deixa, né, se de um lado isso tem um certo efeito libertador, né? A pessoa pode escolher o que ela quer. Por outro lado, é comum que as pessoas se deparem com um certo desamparo, né, uma angústia em relação a isso. Então, não tem, né, algo a ser dito? Não. O que a gente apresenta para elas é isso, tem aqui o conjunto de atividades, né, todas disponíveis, né, e você escolhe entre elas. Mais que isso, você tem uma modificação da temporalidade que é curiosa, que é assim, não é que as atividades vão começar no começo do ano, as atividades já estão começadas.
né? O que a gente fala dos módulos, as redes de pesquisa, elas já estão acontecendo. Muitas delas já há muito tempo, né? Uma rede de infância está lá há 18 anos, né? Então, quando a pessoa entra nisso, ela vai entrar numa coisa que já começou, que já está em movimento, que já está funcionando, né? O nome, né, que é tirado também do Lacan, que a gente costuma dar para isso, é o turbilhão, esse efeito de turbilhão que aquilo produz, né? Sobre a pessoa, mas que a gente acha interessante, né? No sentido mesmo de produzir efeitos de deslocar, de deixar de produzindo mesmo enigma, de produzindo mesmo essa sensação de um não saber. É claro que isso vai ser variado, né? Algumas pessoas vão tomar isso de um modo muito aflitivo. É comum que alguém decida interromper, né, a participação lá para poder. Já ouvi isso, assim, olha, eu vou fazer num outro lugar. Quando eu tiver estudado mais, eu volto para fazer aqui, né? Porque aqui está avançado demais, né? Enfim, é uma apreensão imaginária, né? Do que a gente pode entender. Ou seja, não para outros a questão justamente é pegar por aí, pela via mesmo. A gente falava do enigma na questão do sintoma, pegar por essa via. Olha, isso aqui me produziu questão. Eu pude ouvir algumas coisas que eu ainda não tinha ouvido, que eu não compreendi, né, nem é esse o objetivo completamente, mas que me incita a continuar trabalhando com isso, né? O que afinal de contas fulano quis dizer com esta ideia de que o sintoma pode ser um aliado da análise, ou de que, né, o sintoma é gozo, né, pegando um pouco a fala anterior, né, que isso vai produzir interrogação. Mas tudo isso, né, então tô apontando um pouco desse funcionamento, e a gente vai falando essas coisas, né, então eu acho curioso, né, essa temporalidade das atividades. Eu costumo dizer que a gente sai de uma temporalidade vertical, né, para uma temporalidade mesmo horizontal, né. As pessoas estão em níveis diferentes, em posições diferentes, estudando coisas parecidas, mas de modos muito variados, e é justamente essa pluralidade ali, de novo, essa heterogeneia, que vai produzir, que a gente diz, efeitos formativos, né? Tentando escapar dessa questão da mestria e deste lugar do universitário, até disso, olha, alguém que detém o saber e alguém que vai aprender, né? Isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem lá, né? Eu diria que talvez a gente fale, né? Porque não é incomum alguma atividade virar aula. Né, é relativamente frequente isso, eu tenho detectado, né, que dispositivos a gente pode começar, porque a aula vai fazendo com que também se perca uma certa potência formativa, no sentido de que o sujeito fica lá assistindo e supondo um saber ali, né, quem está nesse lugar de professor, né, e quem está nesse lugar de professor justamente fica lá nesse lugar de quem diz o saber, e não nesta relação, né, de transmissão, né, porque eu acho que a transmissão ela implica justamente um furo aí no lugar do saber, para que possa haver transmissão. Enfim, fui pensando, né, colocando um pouco nesses termos, né, passando um pouco da minha experiência da coordenação, mas para também pensar um pouco essa distinção, eu acho que é importante, entre fórum e escola. Por quê? Porque as formações clínicas, elas fazem parte do fórum, nesse sentido. Não sei quanto vocês estão, sabem, né, das formações, como é que são as formações clínicas lá, né? Eu estou falando um pouco delas, mas a gente tem é isso, a gente tem basicamente 4 atividades, né, 4 tipos de atividades, né? A gente tem o seminário, né, a Brenda oferece um seminário, é seminário, né, Brenda, que você oferece, né, não é a rede de pesquisa, é um seminário, né, seminários são dados pelos membros de escola, né, que a gente diz por conta e risco, né, eles escolhem os temas, né, e a gente entende os seminários, de novo, não como uma aula, mas como uma espécie de apresentação de resultados de uma pesquisa própria, que vai ser apresentado à associação ali de psicanalistas que possam escutar e entrar em diálogo, fazer furo, nesse sentido, né? De novo, tem o risco de se tornar aula, é comum que isso aconteça, mas entendemos seminários assim.
A gente tem as redes de pesquisa, né? Esse grupo que vai se reunir para pesquisar um determinado tema, módulos de leitura, né? Que são onde a gente sim, praticamente é isso. A ideia é ficar lendo textos de forma conjunta e produzir interpretações desse texto também de modo conjunta, que não seja alguém apresentando, né, a sua interpretação própria para os outros, né? E os módulos de transmissão, que aí são debates em torno de alguns temas específicos, né? A, a pergunta que eu vou um pouco colocando para vocês, né, eu estou falando de formação, tudo isso, mas o fato é que, e tem este nome, formações clínicas, mas as formações clínicas, elas não fazem parte da escola, é isso que é curioso, né? Ou seja, elas não são por quê, né? Por que que elas não, a gente diz, olha, não faz parte da escola, né? O que que diferencia um pouco o fórum de escola, né? Falava no começo, né? O fórum é esse lugar onde é possível fazer debate, né? E que é aberto à entrada de todo mundo e você não precisa estar implicado na ideia de uma formação de analista para fazer parte do fórum. É isso, recebemos pessoas de vários lugares. A escola, não. A escola implica, como diz o próprio nome, essa ideia, né, de fazer escola, ou seja, quem está implicado na escola está necessariamente implicado em pensar a formação do analista. Não é só a extensão da psicanálise, como a psicanálise, mas como é que se forma analistas, como é que se conduzem análises, como é que se, quais os impasses, né, que se depara nessa condução das análises, como é que a gente sabe que isso é um ponto crucial, né? Como é que a gente sabe que a gente está funcionando como uma escola, né? E tá formando analistas e possibilitando que análises possam acontecer, né? Esse é um ponto crucial. Por que as formações clínicas não fazem parte da escola? Porque todas as atividades que eu falei para vocês, né, com essa temporalidade esquisita, elas não são obrigatórias em termos de formação de analista, né? Ou seja, todos vocês podem sobreviver e serem analistas e conduzirem as suas clínicas e tudo isso sem precisar ter feito seminários ou redes ou modos de... O que a gente sabe é que é fundamental para o analista estar entre analistas. Tem esse debate. Esse ano, a Andréa Guerra, na jornada de abertura do fórum, traz uma discussão sobre o que ela chama dos lobos solitários, assim, né, dos analistas solitários que tem por aí, né, que não estão ligados a nenhuma escola, a nenhuma formação, às vezes nem dentro do campo acadêmico. O que é isso? Fazem o seu estudo próprio, nos seus consultórios, com seus e como isso muitas vezes vai produzindo uma espécie de um imaginário de um psicanalista não furado, né? É isso que é um pouco a crítica que a Andrea faz, né? E que é isso, os psicanalistas, às vezes, depois de um tempo, vão procurando mesmo modos de estar ligado a outros analistas para poder conseguir realmente movimentar o próprio pensamento deles, né? Ou seja, não ficar presos numa certa mônada narcísica, né, em relação ao seu próprio pensamento. Quase que eu falei outra coisa, eu ia sair gônada, que aí é uma outra coisa completamente diferente. Enfim, mas então, nenhuma dessas atividades ela é obrigatória para se formar um analista nesse aspecto. O que faz parte da escola, né? O que a gente chama de faz realmente parte da escola? Qual que é o ponto de atividade por excelência da formação de um psicanalista? Aí, os cartéis. Cartel já não é exatamente uma atividade do fórum, né? Curioso, é uma atividade escola, né? Nesse sentido, né? Por quê? Porque a ideia, né, do cartel, vocês devem conhecer cartel, né? Nem preciso explicar muito, falar muito deles, né? Vocês têm inclusive cartéis aí em funcionamento já, né? Mas esse ponto que vai, se essas atividades todas elas abrem margem para que quem está engajado nelas consiga ficar um tanto apartado, né? Então eu posso estar lá assistindo no módulo no seminário, posso lá participar da rede de pesquisa, mas ficar lá escondidinho, o cartel não tem jeito, né? O cartel te convoca a uma posição própria, né? Você vai ter que falar do texto, você vai ter que comentar, você vai ter que ser
ser escutado neste grupo pequeno, né? E é interessante, vocês devem acompanhar nos cartéis, como o cartel tem algo, às vezes, de angustiante mesmo, né? Eu vejo as pessoas falarem disso, assim, não, o cartel me aflige, né? O cartel incomoda. Por quê? Porque ele vai convocando realmente a isso, a este lugar de um analista com uma certa voz própria, né, singular, e de poder expor de uma... Não tem jeito, né? Em cada ordem do furo do psicanalista está posto ali com mais clareza no cartel. E mais que isso, o cartel, se ele funcionar como um cartel, ele deixa de lado de modo radical, né, isso que a gente vai recusando, né, o lugar da mestria, ou seja, não se engaja num cartel como alguém que sabe, ao contrário, se engaja pelo outro lado, por alguém que não sabe, ou seja, com uma questão própria, que vai ser estudada com um tema que é comum, né, mas na sua própria questão, né, da qual eu vou ter que apresentar para os outros aquilo da qual eu não sei, né, nesse sentido. Então a gente entende, né, o cartel como uma atividade específica da escola, né, porque ela é a atividade por excelência. Então, eu diria, muito difícil. Isso não precisa participar das formações clínicas para ser, para estar ali para fazer a sua formação como psicanalista, mas é muito difícil não se, na sua formação, não passar por um cartel. Eu diria, assim, a gente tomaria o cartel quase como uma coisa que é necessária, não contingencial da formação, né, do psicanalista. E nesse sentido, o cartel passa a fazer parte também da escola. O outro dispositivo, né, de escola, são os dois únicos dispositivos de escola, né, da qual não vai ter jeito, né? Então, um cartel informação, desculpe, um fórum informação, que é o tema desse, imagino, não vai ter jeito, ele vai ter que estar dirigido, né, à escola e dirigido a esses dois dispositivos, né? Ou seja, de um lado o cartel, né, do outro lado do passe, né, o famigerado passe, que é um debate longo, complexo, que vocês devem ter feito várias vezes ali. Por quê? Né? Aí eu vou falar um pouco da minha leitura do passe, pode ser que tenha equívocos nisso, assim, né? O passe é esse dispositivo estranho, que causa muita controvérsia, de fato. No começo do fórum, inclusive, produziu rachas, né, de grupos que não falavam, olha, não temos que pensar um dispositivo de passe, né, porque o passe ele vem para fazer um pouco, responder um tanto a essa questão de se a escola está funcionando ou não está funcionando. É um pouco daí que ele surge. Ou seja, eu preciso ter um jeito, né, de pelo menos ver os indícios de que está se formando analistas ou análises estão podendo acontecer. Porque pode acontecer, e é frequente, eu diria, né, das pessoas de haver, a gente falava recentemente com algumas pessoas sobre isso, né? Não é incomum entrar numa espécie de jogo entre um analista e um analisante, onde o analista está lá escutando, né? O analisante está lá falando, mas a análise não está acontecendo, né? Tá, tem uma pergunta aqui, tá, já respondo ela. Mas a análise não está acontecendo. Então, o dispositivo do passe, ele vem um pouco para tentar detectar isso. Olha, a escola funciona ou não funciona? Né? Vocês devem conhecer o formato dele, né? Imagino, né? Então, você tem alguém que, em princípio, terminou a sua análise, no término dessa análise, faz um pedido à escola para ser passante, né? E esse passante vai sortear dois passadores, né? Os passadores seriam pessoas que estão no final de análise, mas ainda não as terminaram, né? Porque o final de análise é o momento onde se está um tanto, é uma aposta, né? Uma aposta de uma sensibilidade, né, do passador naquele momento para maior em relação às questões de fim de análise. Então, o passador teria condições naquele momento. É interessante, ele não pode ter acabado a análise dele, né? Se ele acabou a análise, ele já passou do momento de ser passador.
Tem que ser antes do término dessa análise, que essas questões estão mais sensíveis, ele ainda não deixou de lado, e da qual, ao ouvir o relato de um passante, ele pode detectar sinais, né, do final de análise, né? E eu estou falando detectar, porque a questão é uma procura de indícios. Esses sinais estão lá ou não estão? Não quer dizer que não teve fim de análise ou não. Isso é um ponto bem importante. Ou seja, pode ser que a análise tenha acabado, mas neste relato os sinais não sejam detectáveis. E é um telefone sem fio, porque vai daí do passante para o passador, do passador para o cartel de passe. É um grupo, né, que vai escutar o relato dos passadores e vai também tentar ver se houve final de análise, se transmitiu os indícios de final de análise ou não, né? Então, estou insistindo, não quer dizer que não teve final de análise, quer dizer só se esses sinais foram, se algo ali se transmitiu ou não se transmitiu. Quando se detecta que sim, é interessante, até uma coisa a ser de fato comemorada, porque aí a gente fala, tá vendo? Então tá, análises estão acontecendo. Né? Vocês percebem, não é uma avaliação da pessoa, que não é nem do passador, nem do passante, e nem do analista, é uma avaliação da escola. É um dispositivo do funcionamento da escola. A gente não está interessado em saber se o fulano de tal é analista ou não é analista, acabou a análise ou não acabou a análise. A gente está interessado em saber se a escola está funcionando, mas para isso precisa escutar nesse sentido. Então, enfim, estou tentando aqui estabelecer uma sequência. O curioso é isso, a gente passa a ter esses dois dispositivos, o cartel e o passe. Os dois são a estrutura básica do que a gente vai entender como a escola, né? E que são os dois fundamentais para a formação do analista. O fórum não é a escola, né? E as formações clínicas não fazem parte do fórum, né? Desculpa, não fazem parte da escola. Mas, e aí chegamos na frase, né? As formações clínicas se dirigem à escola, ou seja, elas são montadas tendo a escola como referência, tendo a ideia da formação de analista como referência. Não tem a pretensão, tal qual os cartéis, de que ali seja um lugar por excelência de formação do analista, né? Mas tem o tempo todo a gente vai tomando, né, as questões de escola como referência no sentido da montagem das formações clínicas, né? E é por isso que eu marco esse lugar de dobradiça, né? Foi uma palavra que o Mal usou agora, o Maurício, né? Usou. Eu conheço o Maurício há tanto tempo que eu não consigo não chamar ele de Mal. Desculpa, Mal. Mas Eu adoro que me chame de mal. Tá não, ótimo. Todo mundo me chama de mal agora. É mal, tá bom. Mal, tá bom, joia, obrigado. Tem gente que às vezes reclama quando a gente conhece há muito tempo e em alguma situação assim mais formal chama do apelido, mas enfim, é isso, essa posição de dobradiço, ou seja, as formações clínicas, elas não fazem parte da escola, mas elas se dirigem a ela no sentido de vão tomando ela o tempo todo como referência e buscando, de uma certa forma, é isso, colocar, né, em questão, colocar em funcionamento as questões que dizem respeito à escola, né, nesse sentido, né? Então, o que a gente vai, né, eu vou falando um pouco da apresentação, né, das formações clínicas, quando vem as pessoas para a entrevista, é um tanto trabalhar isso, né? Olha, aqui não é exatamente, é curioso isso, não é o ponto que necessariamente vai te formar analista, né? Até porque tem o tripé, que vocês também já conhecem, mas nós estamos dirigidos para isso, né? Dirigidos, né? E acho que isso passa a ser uma questão importante para um fórum em formação. Como que a gente vai pensar as atividades de modo que elas estejam dirigidas para a escola, né? Porque a escola passa a ser, e tem esta palavra complicada, mas que acho que não dá para dispensá-la, a escola passa a ser o lugar de garantia, né? O que é o complicado dessa palavra? É uma palavra que a gente fica meio como assim, né? Vai garantir que é um psicanalista formado ali? Não, não vai, né? A escola é tão furada quanto qualquer outro dispositivo. Garantia no sentido de uma garantia possível, não toda, falha, mas a garantia de que estamos lá testando se a gente está funcionando ou não
enquanto um local de formação, né? Um ponto a mais de formação, né? A gente chama de garantia mesmo, né? Nesse sentido, mas fazendo essa advertência de que é uma garantia não toda, né? Uma garantia, assim, como eu falei, é possível ouvir se há indícios ou se não há indícios, e não se há final de análise ou não há final de análise, o que é um equívoco relativamente comum. A Carmen, né, perguntou, né, aqui, né, das formações clínicas que compõem o fórum, eu evidenciei o seminário. Então, foi só mesmo a título de exemplo, mas como eu falei, você tem essas outras três, né? Nas redes de pesquisa, os módulos de formação, os módulos de leitura, né, compõem aí o nosso quadro de 4 modos de atividade. O que é mais curioso, de novo, né, é isso. Uma é realmente uma rede de pesquisa, onde o que está em jogo é pesquisar. Mas a gente sempre tem em torno da ideia das redes de pesquisa, fazer pesquisas em torno dos problemas cruciais da psicanálise, né? Quais são eles, né? Então, é isso. Estamos às voltas com o problema da questão do autismo, e aí talvez montar, né, uma rede de pesquisa sobre o autismo. A psicanálise vai ter que se debruçar o tempo todo sobre a questão da clínica infantil, ou até mesmo das formas do discurso social tratado infantil. Então, uma rede de infância, né, se torna importante naquele momento, né? Mas a ideia sempre também é essa, ou seja, as redes de pesquisa são um movimento de pesquisa conjunta, e não uma pesquisa que tenha alguém que dirija, de certo modo, né? Você tem coordenadores, mas não alguém que diga o que tem que ser pesquisado. A gente está sempre atento para tentar evitar cair de novo na mestria, o que está sempre aqui um pouco às voltas, assim, a gente está sempre preocupado, atento a isso. Então, os modos de leitura, como eu disse antes, é isso. É curioso que eles são... como os modos de leituras foram criados, né? Um dia, uma pessoa lá do fórum perguntou para outra, então tem esse tal comentário do Lacan, no texto do Direção do Tratamento, e o membro falou, eu não li ainda esse texto, né? O que deixou todo mundo um pouco estarrecido, assim, escuta, mas esse é um dos textos mais centrais da questão da clínica lacaniana, como assim? E aí que decidiu-se, não, a gente precisa montar modos de leitura, né? Sentar e ler os textos conjuntamente, não no formato de cartel, mas produzir interpretações. O Mal um tempo coordenou uma, não foi? Mal de neurose, né? É bem interessante. Então, passa a ter essa leitura conjunta, grupal, né? E é muito interessante, eu estou coordenando uma agora, ou seja, que vão surgindo interpretações muito díspares do texto, né? Muito variadas do texto lacaniano, mesmo pegando ali a leitura ao pé da letra, o que vai possibilitando debates muito interessantes, né? Então, os seminários, as redes de... e os módulos, né? Pessoas que já estão há mais tempo trabalhando com certos temas para que possam... Então, esse ano, por exemplo, a gente escolheu o corpo, né? O corpo e sintoma, né? Que é o tema também que perdurou esses anos, né? Esses 2 anos. E aí, o que se pode falar do corpo no real, o corpo no simbólico, o corpo e a clínica? E aí é um convite de cada um para tecer as suas considerações e colocá-las em debate sobre esse determinado tema, né? Um módulo de transmissão nesse aspecto. Mas eu vou insistindo nisso, todas elas são contingenciais, né? Ou seja, a gente nem sabe se elas são de fato fundamentais, não são fundamentais, e nem sabe se elas ajudam de fato na formação do analista, né? É bem possível que haja outros modos, né, das formações acontecerem, talvez mais interessantes e que vão aparecer com o tempo. E acho isso interessante de um fórum em formação, porque aí passa a ser um dos pontos onde um fórum em formação pode operar, ou seja, que tipo de dispositivos a gente vai poder propiciar, dada as condições específicas, regionais, ou deste grupo que está sendo formado, que vão poder operar de modo contingencial, mas tendo a escola como direção. Afinal de contas, vocês decidiram montar um fórum ligado à Internacional dos Fóruns, né? Então,
Acho que não tem como prescindir do passe, mas eu acho que eu continuo insistindo nisso. O passe eu acho crucial. É o que a gente conseguiu inventar até agora, né, em termos de pensar as possibilidades de garantia de que estamos funcionando, né? A hora que o passe parar de funcionar é o momento que talvez a gente possa pensar em dissolver a escola, né, dissolver a instituição. Falar, olha, não está mais dando certo, não está funcionando, a gente não está mais conseguindo operar. Aí dissolve, como já aconteceu, como o Lacan já fez em alguns momentos, e aí vamos montar outra, né, dessa experiência. Por enquanto, né, tá dando certo, né, tá operando, né, não sabemos até quando. Enfim, eu pensei um pouco trazer essa experiência. Eu estou vendo aqui que já foi 40 minutos aqui de fala, vocês já não estão mais me aguentando mais. Então, deixo aí para vocês poderem comentar, trazerem questões ou a gente conversar mesmo.